Em 2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Olá, boa noite. Mais uma vez agradeço a audiência conosco todas as segundas-feiras no Protagonismo Regional em Debate. Hoje o nosso painel é o Porto Cidade, trazendo um tema muito interessante e que, por incrível que pareça, alguns até desconhecem. Nós vamos falar sobre o Museu do Porto, para muito além do complexo cultural que nos representa. Para isso, trazemos hoje 2 especiais convidados. Por ordem alfabética, apresento Caio Moretti, superintendente de Relações Educacionais e Culturais da Autoridade Portuária de Santos, que nós chamamos de APS. Gestor do Museu do Porto de Santos, diretor do CENEP, que é a Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos. Ele é mestre em Ciência e Tecnologia pela Unifesp, é master em Logística, isso porque eu abreviei o currículo, né? Gestão portuária pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, da Fundação Valência Porte, funcionário de carreira do ambiente portuário na Autoridade Portuária, membro do Laboratório de Psicologia Ambiental e Desenvolvimento Humano da Unifesp, e uma série de pós-graduações e MBAs na área que já iria ocupar o programa todo. Bem-vindo, Caio, pelo aceite ao nosso programa. Obrigado, Lúcia. Boa noite a toda a sua audiência. Boa noite ao nosso convidado também, Mata Barreto. É um prazer, uma satisfação estar aqui para a gente poder falar, bom, primeiro falar de Porto, né, e depois poder falar também do nosso complexo cultural, do Museu do Porto. Para a gente é uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Também Antônio Carlos da Mata Barreto, que a gente fala Mata Barreto, por isso que ele ficou em ordem alfabética depois, viu, gente? Mata Barreto. Engenheiro civil, atual presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, trabalhou mais de 50 anos, nós estamos denunciando aqui a idade, no Porto de Santos, CODESP, todas as siglas que permearam essa entidade fantástica. Ele atua também em projetos de engenharia, foi o mentor da criação do Museu do Porto de Santos e, posteriormente, chegou a dirigente e curador. Criou o Complexo Cultural do Porto, fundamentado no projeto Porto Vivo, no Porto Cidade, e é membro de diversas também instituições, que eu não pude listá-las todas, aqui na Baixada Santista, tudo ligado a Porto, cultura, ações museológicas e de preservação do patrimônio histórico e cultural. Bem-vindo, Mata Barreto. Olha, sempre um prazer, principalmente estar com você e agora com meu amigo Caio, e a gente poder falar um pouquinho dessa coisa que foi nosso oxigênio, Porto, e depois a própria história do Porto criada dentro do museu. Bom, para os nossos ouvintes, eu falei, alguns vinham falando, nossa, Museu do Porto, eu gostaria que vocês retratassem primeiro o que estava por trás da criação do Museu do Porto. Caio, por gentileza, você que está agora depois já o mentor vai falar. Sim. Não, com certeza, Mata Barreto é o nosso mentor. Infelizmente, nós não tivemos tanto tempo de trabalho juntos, né? Mas, de certa forma, fomos contemporâneos, né? Então, para mim, o período que nós estivemos lá foi um grande aprendizado. Por trás da história do Museu do Porto, há o esforço de um grupo de empregados, né,
que são oriundos da Companhia Docas de Santos e que depois, na Companhia Docas do Estado de São Paulo, batalharam, né, dentre eles, o Mata Barreto, que está aqui conosco, para que houvesse uma preservação de uma rica história, né, que a CDS, desde do início, né, antes até de 1892, da implantação daqueles 260 metros, né, de trecho de cais, a Companhia Docas começou a explorar o Porto de Santos e isso foi até 1980. Então, a partir daí houve uma grande preocupação desses funcionários para preservar documentos, né, uma série de acervos que estavam sendo descartados, né, alguns incinerados de uma forma equivocada, né? Então, o que nós conhecemos, né, eu falo conhecemos porque eu não vivi isso em primeira pessoa, mas tive o privilégio de ouvir, né, de consultar fontes primárias, como eu falo, e de estudar também, né? A gente tem esse dever, nós que chegamos depois temos esse dever de estudar, né, para poder passar de uma forma mais fidedigna possível para as pessoas que nos visitam o que tem por trás daquilo ali, né? E eu digo assim, é muito interessante, né, que a gente tenha esse modelo, por tudo, a gente sabe como o nosso país valoriza a cultura, né? Infelizmente nós temos uma série de bens que não são preservados como deveriam ser, e você vê uma iniciativa de funcionários, né, de terem essa sensibilidade para criar um museu, né, num casarão que é histórico, onde moraram os primeiros dirigentes, não está ali, né, à toa, ali por trás dessa rica história nós temos o próprio casarão, né, que eu acho que eu considero até aquelas casas um dos itens mais valiosos, né? Você já consegue contar uma história só falando das residências dos antigos dirigentes da Companhia Docas de Santos. Muito bom. E o mentor, nesses 50 anos de atividades portuárias? Nós tivemos a oportunidade de efetivamente não só conviver com a Companhia Docas de Santos, onde tudo acontecia, e lamentavelmente porque eles tinham um carinho e um cuidado muito especial com as coisas não só do próprio porto da cidade, mas eles tinham toda uma integração perfeita, era entre a parte dos seus funcionários e a própria cidade em si. E nós, lamentavelmente, quando houve a mudança em 1980 para o governo e passou para a Codesp, nos primeiros anos nós tivemos talvez a infelicidade de ver, numa das minhas andanças dentro do porto, que junto ao incinerador estava sendo queimado um grande lote de documentos. E eu tive a ousadia de abortar aquilo ali e guardar esse material, e começamos exatamente uma história, uma conversa, que a gente chama de conversa de botequim, para se preservar e se criar alguma coisa que pudesse marcar a história do porto efetivamente. E levou praticamente aquela década toda, porque só no final da década, em 89, é que foi realmente fundado o museu, mas foram vários trabalhos, várias atividades ou várias atitudes que nós tomamos para realmente chegar nesse ponto. E essa preservação é o fator primordial que eu falo sempre do museu. O museu talvez ele não atingiu, porque não tivemos a condição, até por problema estrutural, a condição de efetivamente de chegar no auge como um ponto modelo de talvez um museu mais interativo, mais comunicativo, mas nós tivemos um grande efeito positivo, que foi preservar tudo aquilo que nós garimpamos. E essa garimpagem era feita no dia a dia. Olha, tem uma peça que vai ser descartada, que vai ser leiloada, não sei o que, nós íamos lá ver qual era a peça e fomos retomando essa... Isso foi uma grande virtude do museu. Tá? Então, nesse primeiro ponto, eu acho que a necessidade, efetivamente, de se contar essa história, de se preservar e de se guardar tudo isso daí é fundamental para a história do país.
porque esse é o porto praticamente marcante no Brasil inteiro, e nós temos inclusive toda uma história de engenharia, que a engenharia realmente ela se formatou para o resto do Brasil aqui em Santos. Tá. Problemas de gestão. Como que é feito a manutenção, a gestão, a comunicação? Porque uma coisa, eu acho belíssimo, eu sou suspeita, né? Eu acho belíssimo o museu, para que mais pessoas possam se apropriar, porque ali tem saberes, gente. Nós temos que nos apropriar desses saberes do nosso porto. Posso falar uma coisa? Pode. A minha agonia... É uma agonia mesmo. A minha agonia, quando eu saí da companhia, e havia até um pedido para que eu ficasse, estava inclusive estudando uma possibilidade de uma contratação separada, etc. A minha agonia é quem ia ficar com aquele filho. O filho estava sendo jogado e deixado de lado. E, lamentavelmente, o Caio pode até bem dizer isso também, nós vivemos nessa intensidade administrativa, de gestão, de querer político. Porque enquanto é uma empresa privada, como era a CDS, você fala com o dono, sim, se ele quer, muito bem. Quando você tem uma empresa pública, cada um que vem é um dono com uma cabeça diferente. Então, você tem equipe, você não tem equipe, você tem estrutura financeira, você não tem estrutura financeira, você tem o mais importante, a manutenção, não tem manutenção ou tem manutenção. Então, isso daí é que nos levou a criar uma modelagem, porque eu falo, eu tenho comentado isso muito, o museu, a estrutura do complexo cultural tem tudo em projeto. Nós projetamos tudo. Presente, passado. Obviamente, você tem que pegar cada um desses projetos e dar uma atualizada, uma revigorada quando é o caso. Mas, lamentavelmente, as coisas, o grande modelo de gestão desse museu seria a criação do Instituto, que estava tudo montado para acontecer. Era o Instituto Porto de Santos, onde todas as empresas, inclusive portuárias, iriam participar. Por uma questão política, simplesmente política, deram um tombo e uma sabotagem no nosso projeto. E, lamentavelmente, parou. Então, hoje, talvez, o que eu fico muito feliz do Caio estar hoje dirigindo lá o museu, a gente ver exatamente que não tem essa continuidade, porque o Instituto teria uma independência, muito embora com link na própria empresa, na Codesp, mas nós teríamos toda uma autonomia para poder, e principalmente recurso financeiro. Então, isso, lamentavelmente, boicotaram rigorosamente. Eu não vou entrar no mérito de contar isso aqui, mas, lamentável, foi um pecado. Foi política pura. E queria, até por interesse, de pegar até a direção do Instituto para usar como outros meios como uma que a gente sabe. Política, vamos exatamente. Chamar assim, esse é o panorama. Esse é o panorama. É o panorama. E o Caio, como chegou lá e como está fazendo essa gestão? Os desafios que você vem enfrentando. E aí acho que até uma boa notícia, né, para o Mato Barreto, que realmente essa modelagem, embora já feita há algum tempo, é a modelagem que nós reconhecemos como a que dá perenidade, né? Aquela que dá a garantia de que, independente da mudança, né, você vai preservar, você tem um CNPJ ali envolvendo pessoas da comunidade. Uma coisa que eu percebi, que eu descobri nesse meio cultural, é que é um meio muito unido, né? Então, muitas das nossas dores, embora a gente não seja uma empresa voltada, né, para fazer a gestão do museu, nós somos a administradora do porto, autoridade portuária, nós temos parcerias com diversos museus, né? E você é muito bem acolhido, né? Esses museus, eles te ajudam, e cito aqui alguns, espero não cometer nenhuma injustiça, mas Museu Pelé, Museu do Café, né, entre outros, que
sempre quando a gente precisa de algum apoio técnico, de algum apoio para a exposição, a gente tem a quem recorrer. Mas não é o ideal para o Museu do Porto, né? O ideal é que ele tenha, sim, uma modelagem de um CNPJ, né? Pode ser um formato de um instituto, de uma associação, onde você tenha interessados, né? E que garantam ali para o museu as suas manutenções, a sua continuidade de gestão, o seu adequado atendimento ao público, as conservações preventivas, isso tudo. Não que nesse momento nós não tenhamos o apoio, né? Inclusive nós vivemos nesse momento, dentro da autoridade portuária, dentro dessas atividades culturais e educacionais, um momento bem importante, bem interessante, onde se tem uma atenção, né? Mas a garantia disso, né, até por conta das eventuais trocas que existem futuramente numa empresa pública, é a modelagem de um CNPJ num formato de instituto ou de associação. E nós estamos trabalhando internamente para que, claro, isso leva um tempo, né, mas para que, quem sabe, aí no ano que vem a gente tenha novidades sobre esse assunto. Isso é bom, falar em novidade, sempre a palavra já nos anima, né? As universidades, a maioria das nossas, têm cursos de gestão portuária. Existe parceria, porque para você dar um salto para o futuro, você tem que verificar as bases do passado. Como existe essa correlação em o museu e universidades? Olha, já na verdade, já houve no passado, porque nós tentamos, inclusive nós tínhamos um apoio muito grande, porque nós tínhamos uma equipe até relativamente grande de estagiários. Eles faziam estágio exatamente, só que isso foi cortado. No encerramento da minha, e chegou a ser cortado. E isso daí a gente lutou muito, porque era um reforço. E até porque essa interligação com a universidade era fundamental. Não só em termos de alunado, de uma forma geral, como complementação de cursos, etc., mas fundamentalmente porque a divulgação seria mais fácil. E, lamentavelmente, como o Caio está falando, eu volto a repetir, e hoje eu estou com muito mais liberdade. O problema da política nesse aspecto administrativo é fundamental. Porque quando vem uma diretoria que se apoia, que gosta, que faz, maravilha. Quando não tem, derruba tudo. Então, nós tivemos esse problema. Agora, a universidade seria fundamental numa complementação do nosso trabalho, desde que nós tenhamos uma sequência. E a sequência só se dá se a gente conseguir administrar isso através de uma entidade que ela seja funcionalmente um CNPJ isolado, sozinho, e fazer realmente realizar. E a companhia terá proveito disso. Porque a coisa mais, eu falava sempre o seguinte, enquanto as notícias, corriqueiramente, apareciam no jornal de coisas negativas do Porto, porque o Porto realmente ele tem uma história ou de prostituição ou bandidagem, que era a origem de Porto no mundo inteiro. Quando a gente começa a reverter isso e começa a trazer notícias boas, você realmente não tem essa retaguarda. E isso daí é que, às vezes, numa funcionalidade convencional, você sente essa falta, entendeu? Porque, veja bem, divulgar um museu com aquilo que tem, com as curiosidades que tem dentro do próprio museu, com a própria história do porto, da criação de um porto, a começar pela sua origem e tudo, tem um negócio maravilhoso. E a gente, quando reúne uma quantidade de alunos para conversar sobre isso, todo mundo se atrai, porque tem um versionamento muito forte em cima de determinadas coisas, que são as curiosidades. Que o Porto é um verdadeiro folclore. Ele é um negócio assim, um ambiente, principalmente nas suas origens, na forma como dos trabalhadores, aquele pessoal, é um negócio magnífico, maravilhoso. E, lamentavelmente, você às vezes perde essas coisas porque por natureza. E a interatividade disso, ela se dá automaticamente, entendeu?
A história do Porto se confunde com a própria história de Santos, né, Caio? Sim, com certeza. E sobre as universidades, seria muito importante se nós tivéssemos um apoio, mas a dificuldade que, pelo menos eu senti, nós, né, na missão de reabrir o museu, nós consultamos algumas universidades, até mesmo para oferta de vagas de estágio, e, por exemplo, né, no curso de História, a maioria dos alunos são inclinados a fazer licenciatura e não necessariamente bacharelado, e muitas vezes o estágio no museu acaba não sendo interessante. Então, me parece que essa é uma questão regional nossa, né, que talvez despertar um pouco mais o interesse dos alunos também na atuação em museus, né? A gente tem aí futuramente uma oportunidade de um Parque Valongo, né? Existe um movimento aí bem importante para que se tenha lá também alguma atividade cultural. Nós temos alguns museus que tem, você pega o Museu do Café, eles têm 360 mil visitantes ano, né? Então você tem ali 1.000 visitantes por dia, né? O Museu Pelé também está num roteiro bem importante ali. Então eu acho que a gente precisa despertar também um pouco mais o interesse das pessoas em história, né, em museologia. Nós temos carência desses profissionais, né? Claro que temos bons profissionais, né, mas também precisamos estimular. Nesse sentido, uma das ações que ela não é específica para o Museu do Porto, mas ela abrange todas as áreas, né? Afinal, o Porto também é multidisciplinar. Nós estamos ofertando para alunos da região bolsa de pesquisa. Então, se esse aluno estiver desenvolvendo algum projeto voltado para o Porto, inclusive relacionado à história, à cultura, mas precisa ser uma pesquisa aplicada, né? E a autoridade portuária, via a Fundação Senep, está repassando um valor de R$ 700 aproximadamente, né? Dá um pouquinho menos, 694, para a iniciação científica, então um projeto de graduação, e de 2.097 para projetos de mestrado e doutorado. Então a gente espera e faz essa divulgação para que também apareçam projetos. É claro, né, nós temos diversos problemas como dragagem, energia, mudanças climáticas, né, é importante a gente falar disso, mas também que apareçam projetos relacionados ao nosso resgate da história, né, inovações e tecnologias relacionadas a museu interativo. Isso tudo vai ter assim um olhar bem interessante da nossa parte para que esses projetos também sejam apoiados, né? Bom, então eu estou entendendo que nós já estamos voltando às parcerias com as universidades, oferecendo essas bolsas, é isso? É isso. Porque o projeto é maravilhoso, mas precisa ser divulgado. Será que se nós formos nas classes de gestão portuária, por exemplo, todos já sabem disso? Nós lançamos o edital no dia 18 de abril, é relativamente recente, mas conto aqui também com a sua audiência para fazer essa divulgação. Vamos deixar bem claro, quem sabe futuramente até retornar aqui para trazer os primeiros resultados, quais foram os primeiros projetos. Acho muito interessante, Lúcia, e o programa, agradeço essa oportunidade. As universidades locais, elas precisam fazer um credenciamento na autoridade portuária, e no site da autoridade portuária e no site da Fundação Senep explica como é que funciona. Não é nada muito complexo, é um credenciamento que exige alguns documentos. A partir disso, os alunos já podem pedir. Nós fizemos 2 workshops com as universidades, já recebemos 26 projetos, né, desde o dia 18 de abril que abriu o edital, então, e de diversas universidades. Então, nesses cursos de gestão portuária, de engenharia, né, dessas disciplinas que estão mais ligadas ao porto, ambiental, também a gente tem recebido. O direito, tá? O direito também tem bastante coisa. Nós temos recebido já alguns pedidos. Boa notícia. Hoje o programa é só de boas notícias, né? Santos está se revitalizando, principalmente o centro, o Porto Valongo e etc. O Museu do Porto, por não estar no centro, mas estar ligado vai fazer parte desse roteiro turístico? Eu acho que tem que fazer. Ele é fundamental. Na verdade, eu estou envolvido um pouco lá com o Projeto Valongo por conta do professor Besnar, o navio. Então, nós estamos fazendo um trabalho,
E eu até recebi umas notícias de candidatos, etc., que estão interessados, estavam querendo levar o museu do Porto para o Valongo. Eu acho, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal, porque o Museu do Porto já teve para mudar algumas vezes de local. Porque todo mundo acha que o lugar não é isso, não é aquilo, não tem lugar. É o melhor lugar para se manter o museu, desde que o complexo todo funcione. Ou seja, todas as casas funcionem voltadas não ao museu, mas ao complexo cultural. Porque o complexo cultural, ele é muito amplo. Ele, além do museu, tem pinacoteca, hemeroteca, videoteca, temos toda a parte de mapoteca, que todas as grandes plantas, tudo aquilo que foi construído, a parte de engenharia, está guardado lá. Então, nós temos uma riqueza maravilhosa. Ou seja, é questão de estruturar essa área e realmente criar o point. Porque ninguém vai a algum lugar se efetivamente não tiver motivação. Tá? Então, vamos levar lá para a cidade. Será que nós vamos ter motivação suficiente para que se tenha tudo aquilo envolvido? Não sei, é uma questão. Agora, na minha ótica, aliás, é um trabalho que a gente vem conversando, inclusive com o Sérgio, aqui com o grupo, é de criar o Museu do Transporte, contando a história da engenharia lá no Valongo. Aí sim caberia, porque nós temos a ferrovia, nós temos a chegada... Multimodais. Exatamente, e nós temos fundamentalmente, principalmente a história da própria ferrovia, com o Barão de Mauá, aquela coisa toda. Então, nós temos um link. Agora, não podem esquecer que toda a logística, inclusive do Estado e do Brasil, foi montada aqui a partir de Santos. Obviamente, entrando em termos de engenharia, foi montada de uma forma até errônea, porque privilegiaram o caminhão como sendo o elemento primordial para a movimentação de carga. E não seria. Mas não vamos entrar nesse método. Mas toda essa história, ela pode ser contada lá no Valongo. E aí sim. E o museu do Porto, ele tem que estar colocado numa posição como estão os outros museus espalhados na cidade, que a pessoa vai ao encontro. Não é o museu que tem que ir ao encontro das pessoas. Sim, concordo. Tem gente que monta um bar lá no fim do mundo e todo mundo, aquilo virou point, todo mundo vai lá. E ali é o melhor lugar, porque com aquelas casas todas funcionando, conforme preconizado já há muito tempo, num grande projeto que nós desenvolvemos, aquilo seria maravilhoso para receber um público e ser uma grande atração, independentemente dele estar lá ou em qualquer lugar. A pessoa não vai lá num museu lá na Ponta da Praia, vários museus que funcionam. Qual é o ponto de maior atração em Santos? Aquário. O aquário, ele é uma grande atração porque ele é altamente interativo, ele é interativo por natureza, tá? Porque o peixinho está todo dia movimentando. Eu falo que o museu nosso, não que a gente tem que ir mudando as peças, mas contando as histórias e os causos, principalmente, até um projeto que a gente tem lá montado, chamado Porto Vive Eu Vivi, que se a gente captar todas as histórias ocorridas no Porto de Santos ao longo de toda a sua vida, isso é um folclore maravilhoso. Dá para escrever milhares de livros com a verdadeira história do Porto. Muito interessante, né? Existem cidades no mundo onde as pessoas vão até elas por causa só de museus. Sim. E por que não o nosso Museu do Porto, Caio? Eu concordo com o Mata Barreto. Ali no Macuco, hoje nós temos o museu e temos também que resgatar a história do porquê que a autoridade portuária está ali, né? Porque identificaram esses primeiros dirigentes que idealizaram o Porto de Santos, que ali era o centro do estuário, né? Então, assim, isso também é importante que a gente preserve e mantenha
o Museu do Porto ali naquela região. Mas, e digo mais, nós não devemos, no meu entendimento, falar em transferência de museu. A gente tem muita história para contar, a gente tem muitos itens de acervo para colocar à disposição. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar em somar, em multiplicar, sim, e criar outros espaços. Então, ali, nós, né, podemos ter o Museu do Porto, manter, melhorar até suas condições futuramente, né, isso que a gente espera. E ali no Parque Valongo a gente verificar a vocação do local, o que nós temos dentro do movimento cultural da cidade, né? Isso que o Mata Barreto falou, eu acho fantástico. O Museu do Transporte, da Logística, né? Juntando elementos da ferrovia, da imigração. Isso ali naquela região eu também entendo que seria fantástico. E nós não teríamos a transferência do Museu do Porto, até porque depois você tem um outro problema, né? O que você vai fazer naqueles edifícios que são tombados, que tem nível de proteção 1, né? Acho a melhor finalidade que ele poderia ter é essa, né? É ser museu realmente. Eu acredito que ele retrate, né? Quando eu estava pensando na nossa pauta do programa, eu adoro estudar etimologia, a origem das palavras. Então eu fui lá estar. Museu vem do grego, né? Mousen, que seria o templo ou a morada das musas, que ela foi gerada por Zeus e uma deusa da memória, a Mneusimosyne. Essa deusa, ela exatamente, o papel dela era resgatar e preservar tudo aquilo que deveria ser deixado como legado para a humanidade, vamos chamar assim. Então, a palavra museu passou a ser exatamente um local destinado a conservar, a pesquisar, investigar, expor todo o patrimônio material e imaterial para a humanidade, ou seja, para as próximas gerações. E eu vejo o Museu do Porto exatamente retratando esse conceito etimológico, gente, porque a história de Santos ela passa obrigatoriamente pelo porto. Então, acho que deveria ser o destino principal dos visitantes, dos nossos navios aí de turismo, que fica até próximo. Será que nós não estamos pecando e não oferecendo ainda para as operadoras mais esse destino turístico? O que vocês acham? Às vezes o pecado é nosso, né, gente? Olha, o detalhe, e como curiosidade, o porquê que a administração do porto está ali. Primeiro, ali tinham 2 outeiros, famosos outeirinhos. Inclusive, esses outeiros foram derrocados para aterrar o cais. E aí eu vou contar 2 curiosidades. A primeira é que o precursor de toda essa história, o grande idealizador do Porto de Santos, foi Guilherme Van Schenck. Ele foi engenheiro que fez a logística, montou junto com a diretoria. A diretoria, na verdade, o contratou exatamente para fazer isso. E foi um dos moradores, inclusive, de uma das residências. E ele resolveu, uma das coisas inteligentes da época, ele resolveu exatamente montar no centro geográfico do Porto, como o Caio já tinha comentado, a sede administrativa. E com a sede administrativa, ele construiu as moradias e construiu as oficinas, porque naquela época não tinha indústria para fazer manutenção e construir coisas que eram feitas como se fazia dentro de um porto, porque tudo era novidade. E o que aconteceu? Por que nós não vamos resgatar exatamente em termos de memória aquilo que ele criou como ideia e manter ali exatamente o centro da história do porto? Então nós não podemos fugir dali. Esse meu embate, às vezes que eu falei isso para as diretorias e tudo, porque nós já para ter mudado para a antiga Dirope, que é o prédio lá do tráfego, tinha uma instalação também menor ali na altura dos externos, também nós combatemos em função dessa argumentação. Eu espero que o Caio ele continue batalhando por isso, porque nós não podemos deixar sair dali a história viva. Exato.
Se nós quisermos contar... A palavra é essa mesmo, história viva, é uma coisa dinâmica. E outra coisa, se nós quisermos contar essa história a partir dos outeiros, nós teríamos todo um grande histórico ali. E outra característica, outra curiosidade, se você andar na Perimetral, sem falsa modéstia, é um projeto meu da década de 70. Você está andando, de ponta a ponta, você está andando pelo espraiado da cidade, na parte interna, que é do estuário. O resto da Perimetral para a linha de cais foi tudo ganho-mar, ou seja, foi tudo aterrado. Até brinco o seguinte, que se hoje nós tivéssemos que construir esse porto, o meio ambiente não ia deixar. Não ia deixar. É mais ou menos isso. Agora, esse envolvimento, volto a dizer, com a criação de uma instituição paralela, que acompanhe toda essa... Nós vamos ter agregado todos os usuários do porto, porque todos, na época, quando foi colocada a ideia, eles se agregaram, eles se juntaram ao projeto, acharam maravilhoso, porque iam exatamente... Porque, na verdade, também cada terminal desses tem uma história. Tem uma história, E nós podemos agregar isso num movimento único, entendeu? Então, eu acho que ainda um dia vai dar samba. Nós estamos num ano de eleições. Faz parte para uma pauta para os prefeituráveis, a manutenção no local, os avanços. Como você está conduzindo isso? E até mesmo, não sei, isso que você disse de uma integração maior com os outros equipamentos culturais da cidade, divulgando isso, como você bem disse, para os turistas, né, principalmente para os turistas que vêm para os navios de passageiros, né, os transatlânticos. E então nós iniciamos, né, a partir da reabertura que foi em 22 de junho agora de 2023, é recente. O museu ficou praticamente 3 anos fechado, né? E nós realizamos, com o apoio da Secretaria de Turismo de Santos, com a SecTour, um fan tour, né? Nós chamamos todas as agências que nos indicaram, né? Fizemos um convite, as agências de turismo, associações de turismo, também o Instituto Federal, que tem um curso voltado para turismo também aqui em Cubatão, e nós mostramos como que é a visitação, o que nós oferecemos no museu, né? Convidamos também o pessoal do Concais, mas já estava aí em início de temporada e a gente sabe que é sempre muito complicado. Mas a partir disso nós já começamos, né? Já em janeiro até um retorno muito maior, né? Nós tivemos presença muito grande de pessoas de outras cidades da região, muito por conta dessa divulgação. Então isso daí é algo que nós temos feito, né? E pretendemos continuar fazendo essa divulgação para integrar, como foi muito bem dito aqui. As pessoas precisam vir conhecer a história, né? É claro que você colocando o museu num ponto onde você tem uma frequência maior de pessoas, uma circulação maior de pessoas, você acaba levando isso. Mas por que não trazer para o Macuco, né? Porque ali é uma região que, se a gente tiver um roteiro bem integrado junto aos outros museus, é possível que a gente faça dali, sim, um ponto com bastante visitação, como já temos hoje, né? Temos até algumas linhas de ônibus circulares aqui da cidade que indicam, né, agora o Museu do Porto, né, ali, principalmente as linhas circulares que passam na Senador Dantas, o próprio VLT, né, que chega ali agora muito próximo. Então, as condições melhorando, né, essa ampliação da visitação é uma consequência natural. Nós temos uma característica de visitação de escolas, né, as visitas espontâneas, elas acontecem, são sempre bem-vindas, mas nós temos um grande número de pessoas que agendam, né, principalmente escolas, né, universidades, escolas técnicas, que querem conhecer um pouco mais da operação do porto e da sua história também. Então temos assim quase que diariamente crianças, adolescentes indo lá para conhecer o Porto de Santos na nossa visita monitorada, né?
Essa é uma das perguntas que está sendo feita no chat aqui pelo nosso pessoal, né? Como visitar, qual é o horário, se tem que se inscrever num site, se é gratuito, se é pago. Então, tem pessoas já se interessando. Sim. Estar lá. A visitação é de segunda a sábado, das 9 às 17. Não tem, né, intervalo, entre 9 e 17, qualquer horário tem um atendimento, é gratuito. Né? Fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, sem número, mas nós damos sempre a referência à Rua Conselheiro João Alfredo. O museu fica bem ali na esquina, em frente ao número 79 da Rodrigues Alves. Né? E fazemos visitas monitoradas e também visitas espontâneas. Todo mundo que chegue lá vai ser bem atendido. Nossa maior satisfação é receber as pessoas, porque é a melhor divulgação, né? A pessoa conhecer, sair satisfeita de lá e retornar futuramente também, né? Para isso até o nosso trabalho assim de sempre pensar, de pesquisar para criar novas exposições. Isso também é algo que a gente se cobra bastante, até para oferecer dali 2, 3, 4 meses algo diferente, aquilo que o visitante que esteve na última temporada não tenha visto, né? Até para que ele possa retornar e enfim, né? Para que isso não fique sempre da mesma forma, né? Ele volte futuramente e veja uma mudança na nossa exposição. Não, e nós recomendamos, né? Todos os que foram saem de lá com aquela expressão de desconhecia na nossa cidade. A gente passa toda hora, também os ônibus que vão para o centro passam por ali, e aqui nós não sabíamos que tinha um museu. Então, eu acredito que a partir de agora, nós vamos divulgar, além do programa, em todas as redes sociais do nosso programa, também nessas parcerias que estão sendo feitas com a Secretaria de Turismo, de Cultura, com os operadores de viagens. Certamente isso vai exponenciar, porque precisa. Nossa cidade, acho que tudo começa ali. Depois do Porto, a gente vai tomar o cafezinho no Museu do Café, né? E aí temos outros museus, vai já em frente, vai no Museu do Pelé, tem coisa muito bacana aqui, está para verificar, sim. Muitos perguntam, já tem algum plano, alguma coisa diferente de expansão ou é a manutenção? A interatividade vocês dois trouxeram. Hoje, muitos espetáculos, você entra, você mergulha ali na história. Alguma coisa também já sendo vista nessa área? Olha, eu quero até antecipar que é uma ideia e sugestão que a gente passou isso muitas vezes, é exatamente você criar um museu interativo, que é um museu que ele vai ser contado em todos os detalhes, seria contar em todos os detalhes através da mídia convencional, e para exatamente chamar a curiosidade das pessoas e ver aquilo ao vivo e a cores. Porque você, às vezes, e tem um detalhe, você numa visita, você não conhece tudo, como qualquer museu. Principalmente na medida que você cresce com as peças, você cresce, existem detalhes. Porque você entra com um grupo, por exemplo, você começa a explicar, olha, isso aqui é uma caneta, tal, assim, assim. Nem todo mundo ouviu a caneta. Aí alguém comenta com o outro, diz assim, olha, eu vi aquela caneta maravilhosa. Ele vai voltar para que essa é a grande função, porque hoje, aliás, o grande público inicial de museu é a criança. Porque se ela gosta, ela traz o papagaio, o cachorro, o vizinho. É impressionante isso daí. Isso aí foi sempre uma... E você tem que exatamente criar essa curiosidade e criar esse interesse. Então aí já uma dica, Secretaria agora de Educação para fazer parte curricular uma visita, né? Você já falou que já tem ido alguns, não, né? Tem, mas o que eu digo é o seguinte, se a gente tiver um museu depois avançado, já interativo, contando tudo, você vai aumentar o público e muito. E principalmente porque uma grande parte das nossas visitações também eram de pesquisas, inclusive não só para pesquisas de familiar, queria saber detalhes de uma série de coisas, porque nós temos algumas curiosidades dentro do próprio museu
que trazem exatamente, resgatam funcionários de algumas épocas, como também o interesse das pessoas em exatamente saber o funcionamento de peças que às vezes eram as únicas no mundo. Tem coisas lá dentro, você fala em determinado, você fala lá no tetraciclo lá do Van Schenck, todo mundo, que diabo de tetraciclo é esse? Entendeu? Você fala em... aliás, a grande maioria não conhece realmente. Você fala em bitácula, você fala em leme, você fala em determinados detalhes que o pessoal não sabe o que é isso. E lá ele vai ver. É por isso que às vezes a gente está resgatando algumas coisas que você tem que puxar a curiosidade, porque às vezes você nem no cinema ou em lugar nenhum você às vezes vê. Mas aí você vai lá dentro e vai ver. Mas você tem que ter essa atração, tem que ter essa força de puxar. E isso daí eu acho que às vezes são modelagens muito simples, muito fácil de fazer. Eu fiquei sabendo até um dia desse que estão se já entrevistando ou voltando a entrevistar algumas pessoas do passado, que era um projeto que a gente chamava Porto Vivo Eu Vivi, que era o conto exatamente das pessoas, da vivência que... E olha, a coisa mais importante nessa passagem é o seguinte: as pessoas trazem os guardados deles. Aquilo que vai para o lixo, eles acabam trazendo esse, pô, eu tinha esse copo aqui que eu bebia, não sei o quê, ou aumentando o acervo do museu. E fundamentalmente identificando fotos. Porque a foto no passado, elas não tinham nem legenda nem data. E aí o que acontece? Eu jogava assim na mesa várias fotografias e tal, ou pegava, não, essa pessoa trabalhou, foi fiel de armazém, do armazém lá da Lamoa. A gente abria as fotos da Lamoa e as pessoas, aqueles que estavam envolvidos, isso aqui era o Joaquinzinho, isso aqui é o Pedrinho, e você acaba identificando e aumentando a riqueza de conhecimento do próprio museu. Fantástico. Então são coisas às vezes simples, simplórias, que tem que pôr a mão na massa e fazer. A sua experiência ou uma característica, algo que já ocorreu recentemente? Uma delas é isso que o Mata muito bem destacou, do retorno das gravações. Então nós temos convidado, né, com o apoio da nossa assessoria de comunicação, ex-funcionários da antiga CDS, também da CODESP, para gravarem depoimentos. E isso realmente traz assim, para a gente uma riqueza, uma fonte primária, né, inclusive, além da gente ter essa possibilidade de reproduzir, também, inclusive, para a gente ajuda nas pesquisas. Então, nós recebemos uma série de pedidos de informações, e quando nós fazemos as entrevistas com esses ex-funcionários, nós até colocamos dentro do roteiro alguns acontecimentos que são também do nosso interesse para poder prestar informações para quem nos visita. Mas uma coisa que eu queria destacar, Luz, que vocês dois falaram muito bem, com relação à necessidade de termos espaços interativos, até mesmo para prender a atenção das crianças. Mas eu vejo assim que tem que existir essa preocupação com a interação, mas também é importante a gente mexer com a emoção de quem está nos visitando. Essa experiência é fantástica. Então, hoje é turismo de experiência. De experiência. Então, às vezes eu me pergunto assim, o que é mais interessante para uma criança? Assistir uma determinada um vídeo que esteja ali num 3D, né, num 4K, numa resolução bacana, isso é muito legal. Mas imagina para ela que nunca viu uma máquina de escrever poder digitar ali e ver como é que é, daqueles telefones antigos, ela poder, né, ver como aquilo acontecia. E às vezes você trabalha mais a emoção, tendo elementos do acervo que possam ser pedagógicos, que você permite com que, né, haja um manuseio, que não fiquem em redomas, alguns não, até porque você não tem reposição, mas você tendo outras peças, né, itens numa reserva técnica, você deixa alguns elementos para uso pedagógico, para que as pessoas manuseiem, para que elas entendam como é que funcionava, e muitas vezes você está trabalhando muito mais, né, o conhecimento, a emoção de quem está visitando,
essa experiência, né, proporcionando esse tipo de coisa. É claro que a interação ela é fantástica, sim, né? Principalmente a gente projetando o futuro, né? Quem vai conhecer o Museu do Porto também quer saber quais são os projetos do futuro, né? Então, você reproduzir o futuro com inteligência artificial, né? Com salas interativas de realidade aumentada, esse tipo de coisa é fantástico. Entendo que a gente tem que, sim, caminhar para esse sentido, principalmente com parcerias, né? Acho que as parcerias com as universidades, com essas startups, né? Isso para a gente também está no nosso plano aí para os próximos anos ter isso no nosso museu. Parque Tecnológico, exatamente. Né? Fez um trabalho, o Parque Tecnológico fez um trabalho para o Museu Pelé de museu interativo. Nós fizemos recentemente, inclusive, com o Instituto Histórico aqui, né, e Geográfico, a digitalização de praticamente todas as fotos que nós tínhamos, né? Então a gente já tem uma possibilidade de trabalhar um museu digital, principalmente iconográfico, né? Colocando algumas fotos à disposição também de quem quer pesquisar, né? A gente precisa colocar isso a serviço e à disposição da comunidade, da sociedade, né? Com relação a essas fotos, nós temos uma coletânea de aproximadamente 700 negativos de vidro que foram resgatados num trabalho que nós fizemos na época, e isso serve até hoje porque ele foi todo digitalizado, então foi um trabalho muito bem feito, e o negativo em si, porque a grande vantagem de tudo isso é que nem o meu sonho de consumo era digitalizar todas as plantas da companhia. Porque a gama de desenhos é um negócio... Você me mostrou aquela vez que eu fui, aquelas gavetões com aquelas plantas, isso. Bem bacana. Mas porque hoje não se mexe mais naquilo. Aquilo hoje é tudo digitalizado e você quer informação, você tem... Porque nós temos informação de tudo ali. E, infelizmente, é que eu falei, na época, uma grande parte ia para o lixo. Inclusive hoje, até hoje, a gente se preserva, até isso historicamente, eu atendi muita gente querendo saber de imigração. Porque nós não somos especiais, porque na verdade eu falava para as pessoas o seguinte, o porto, ele cuida da mercadoria na movimentação. Sim, a alfândega é de mercadoria e a Polícia Federal é da pessoa. Então, esse arquivo deveria estar todo ele na Polícia Federal, que não está e que, lamentavelmente, foi descartado, uma parte. Mas nós tínhamos uma curiosidade, até algumas pessoas foram muito felizes em conseguir, porque nós tínhamos alguns fiéis de armazém. Fiel de armazém é o homem que cuida exatamente Tive dois tios. Ele é o chefe de cada... Então, ele por norma, além da mercadoria que ele pegava, chegava ao armazém lá, que a gente chamava de armazém de bagagem, ele anotava as pessoas, ou pelo menos as famílias. Então, isso era um facilitador. Mas não era obrigação dessa pessoa fazer. Isso era a função da Polícia Federal, que foi transferido uma grande parte para o Museu da Imigração. Então, hoje tem formatos e tal, mas nós alimentamos muitas famílias com essas informações. Isso era um prazer. Quando eu descobri que a gente tinha, era uma felicidade. Mas é isso aí. Eu estava lembrando, né? Vocês estavam trazendo a importância do presencial, do material, o lúdico, o pedagógico, o interativo, isso que vai tornando o turismo de experiência para um museu. E aí eu lembrei que um dos meus tios, ele era puxador dos sacos de café. E uma vez, numa palestra dentro lá do Senep, eu falei, gente, vocês sabem o que é puxa-saco, né? Porque hoje deteriorou o conceito. O termo nasceu aqui em Santos. Nasceu aqui. Em Santos por conta Quem puxava o maior número de sacos de café era melhor remunerado. Sim, era por produção. Produção, puxou 5 sacos, 7 sacos, etc. E aí virou de uma forma pejorativa, fulano é puxa-saco. Ele devia ser prestigiado. Ele puxa tanto saco, por isso é que ele foi promovido. E era puxa-saco. E nasceu aqui. E era puxa-saco porque, na realidade, como até hoje,
cada movimentação tinha um dono. Era o Joaquim, o Pedro, o Paulo. Então, entre eles, como eles eram estivadores, né? Eles se perguntavam, o que você vai fazer? Eu vou puxar saco para o Joaquim, eu vou puxar saco para o José. Isso. Então, foi ficando aquele termo... A expressão. Isso, mas é bacana, né? Isso faz parte patrimônio da material, né? Porque uma criança não sabe o que é a expressão, o que puxa saco. É a parte imaterial. É que nem os termos doqueiro e estivador. O estivador, o doqueiro trabalha até o costado do navio, ele não entra no navio. E o estivador é o que faz a estiva fazia estiva do porão do navio para ele não adernar, né? Se colocasse carga mais para um lado, por isso que chama estivador. Ele era o estiva, ele fazia vamos dizer, a regularização da carga dentro do porão do navio. E só ele entrava no navio. Inclusive, houve uma época que era interessante, como curiosidade, quando apareceram os primeiros navios Rolon-Roloff, que é um navio de carga direta e tal, o pessoal de docas, o doqueiro, ele levava o caminhão, o veículo, até a porta do embarque, e dali entrava outro. Por quê? Porque não faziam a função. Depois andaram modificando um pouco isso, mas no começo era assim. Nós já estamos indo para o nosso término do programa, né? Eu gostaria que vocês deixassem ou uma mensagem ou um estímulo, porque eu acho que as pessoas não sabem o que estão perdendo sem visitar o Museu do Porto. Eu posso também aproveitar, Lúcia, para fazer uma divulgação. Sim. Nós fizemos, em março, nós participamos de uma exposição sobre os 150 anos da imigração italiana, né? Nós tivemos um grande número de visitantes no Shopping Praia Mar. E nós estamos com uma exposição na Associação Comercial dos Santos. Então, quem de repente não conseguir ir até o Museu do Porto, pelo menos, né, quem trabalha ali no centro, conseguir dar uma passada na Associação Comercial, que fica ali na rua da Rua 15, né? Nós temos uma parte do nosso acervo, aproximadamente uns 20 itens que estão ali à mostra, né, à disposição do público. Nós vamos, no dia 22, nós temos uma exposição de fotos, que é a Semana da Diversidade do Porto de Santos. Então, nós vamos fazer uma exposição de fotos de mulheres no Porto. Nós fizemos um concurso, né, um evento para que as pessoas colocassem as fotos no Instagram e marcassem a hashtag Elas no Porto. E as 20 mais bem votadas vão ser reveladas e vão estar lá ao lado do museu, num prédio anexo, onde funcionava ali a nossa pinacoteca, a partir do dia 22, em comemoração, 22 de maio agora, a partir das 10 horas, em comemoração. Hoje é dia 20, então é daqui até 2 dias nós vamos estar... Em comemoração aí à Semana da Diversidade, que o Porto está com algumas ações nesse sentido, né? Tanto a Autoridade Portuária como a Fundação Senep e outros terminais, uma série de atividades, e uma delas é essa exposição. E em junho nós vamos ter também, por conta do FE7, nós vamos ter 3 dias de apresentações de artes cênicas, né? Um grupo teatral da Tescom vai fazer nos dias 24, 25 e 26, 3 cenas ali no nosso museu, né, que é Berenice vai ao museu, quem vamos, é uma personagem conhecida aqui na região, a Berenice, e um pouco mais próximo a gente vai fazer a divulgação de tudo isso, mas é muito nesse sentido de que o museu cada vez mais atrai o público, ofereça outras formas de cultura, né, além de todo aquele nosso acervo que nós temos de documentos, de vídeos, de fotos, que a gente também proporcione ali à comunidade do entorno um espaço onde ela também se aproprie e participe, né? É isso que nós esperamos. O nosso tema aqui é Porto Cidade, né? Vai muito nesse sentido, a abertura do museu para que a comunidade se aproprie e que a gente nunca mais volte a discutir fechamento de museu, transferência de museu, pelo contrário, que a gente só fale em fortalecimento de museu. Muito grata. E as suas considerações finais, Mata Barreto? Olha, a gente fica feliz realmente de saber que o nosso filho está crescendo, né?
Mas, de qualquer forma, fica a minha... Porque vários projetos, ou uma quantidade muito grande de projetos foram realizados em prol do museu, e a gente espera que realmente as diretorias elas se conscientizem disso, continue dando toda a retaguarda, inclusive mantendo. Hoje eu sei que tem uma equipe bastante grande lá, que a gente nos últimos tempos sofreu muito, porque não tinha nem gente para acompanhar, mas eu volto a frisar que realmente a solução final para isso é a criação de uma instituição paralela e que possa efetivamente pôr esse museu como uma grande, um grande componente cultural de todo o país. Ele não pode ser um modelo, porque o pouco que o governo do Estado fornece para o Museu do Café e Museu Pelé, eles têm uma outra evidência, e nós temos tudo para ser a maior evidência. Não é nem barrismo, é uma questão de história, daquilo que aonde está enraizado, porque todos esses outros equipamentos, eles foram funcionando em função dele, em função do próprio porto. O café foi totalmente em função do porto. Então a gente torce para que isso aconteça. Mesmo fora, a gente está sempre à disposição, sempre querendo um pouco mais, e fundamentalmente orando e torcendo para que efetivamente as diretorias se conscientizem disso e criem essa estrutura para dar ao Caio toda a tranquilidade para ele pôr aquilo lá funcionando e a gente poder ir lá visitar com toda a tranquilidade do mundo, tá? Bom, o programa é protagonismo, né? Então vamos protagonizar a ação para que esse instituto se instale, mantenha, revigore o museu, etc. Infelizmente, estamos chegando ao final, né? E eu gosto sempre de trazer uma reflexão. Hoje eu vou parafrasear Cazuza, que dizia o seguinte: eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Afinal, o tempo não para. Espero você na próxima segunda. E se gostou, comente, compartilhe. Se não gostou, manda para aquele que você não gosta muito, mas compartilha também, ok? Esperamos vocês. Grata mais uma vez pela audiência. Até lá.